Estamos aqui em mais um podcast da Associação Comercial do Rio de Janeiro, do Centro de Negócios RJ, mais da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje, eu não sei se vocês sabem, eu sou vice-presidente de Negócios e Sustentabilidade aqui da associação. E hoje a gente vai falar sobre impacto, negócios de impacto e sustentabilidade. E para isso, nós temos aqui o Beto Gomes, estilista e consultor de moda do ateliê Beto Gomes, Robson Santos, vice-presidente de comunidades da ACRJ, Vinícius Fonseca, que está aqui no presencial comigo, gestor de negócios sociais da Coletando Soluções, e a Karen Christian, que é responsável por sustentabilidade e responsabilidade social da Farm. Aqueles vestidos espetaculares que a Farm tem. Então vem com a gente, vai ser bacana, hein? Pessoal, eu vou começar agora com o Beto. Beto, a gente queria ouvir um pouquinho, conta pra gente aí essa tua experiência, essa tua especialidade. Fala um pouco pra gente sobre o que é ser um estilista. Conta pra gente, fala aí. Olá, tudo bom? É um prazer estar falando aqui com vocês, né, nesse podcast. E eu atuo no mercado há mais de 10 anos, né, me formei em moda. E eu nasci, né, no Complexo da Maré, na Vila do João, onde que eu comecei meu trabalho desenvolvendo uma moda autoral, uma moda exclusiva, uma moda com materiais sempre pensando na sustentabilidade, algo que não se falava assim há esse tempo atrás. Na minha própria formação era muito difícil falar sobre esse assunto e desde lá o meu projeto final já foi com essa temática, na qual até na época eu fui escolhido para expor, né, o meu projeto na época do Fashion Rio. Muito novo, eu comecei minha carreira assim, participando de alguns concursos, alguns prêmios, né? Eu fui selecionado entre os 7 novos talentos do Brasil pela Revista Criativa, participei de um reality com a Xuxa. E aí eu fui trilhando, né, o meu caminho até desenvolver a minha marca homônima, que eu desfilei no Dragão Fashion, em Fortaleza, em 2013. E de lá para cá, começou aos poucos a desenvolver meu trabalho e vestindo celebridades, artistas, sempre com o meu trabalho totalmente autoral e sustentável. Quando eu falo sustentável, é porque todo o meu trabalho eu faço com materiais excedentes da indústria. São tecidos que não são retalhos, né, que as pessoas acabam se confundindo. São tecidos que muitas vezes em marcas ou empresas têxteis, elas acabam tendo um estoque morto e esse tecido não tem destino. E é esse material que eu acabo comprando, consumindo, para desenvolver meus produtos. Então, Beto Gomes, né, a minha pessoa e a marca, que a hora a gente pensa que, né, mas somos diferentes, é um trabalho e, como eu falei, há uma década eu venho trilhando o meu caminho. Hoje, o ateliê, ele volta, né? Hoje o ateliê é na Maré, onde eu faço um trabalho qualificando costureiras locais. Então, hoje, além da minha marca, o ateliê ele trabalha para outras marcas também, do Brasil inteiro. E a gente desenvolve sempre esse trabalho com qualidade de grifes. Legal, legal. Ô, Beto, você falou que começou bem novo, né? E as minhas filhas gostam de moda, tá? E a mais nova, a senhorita Manuela, ela tem desenhado os vestidos. Ela esteve comigo na semana passada no shopping. Puxa, aniversário da fulana, da amiga e tudo, acho que é da Belinha, uma coisa assim. E entrou em um monte de lojas. Falou, não encontrei nada. Papai, eu vou lá falar com a costureira para ela fazer, vou desenhar um vestido. O que você falaria para uma menina dessa, novinha, que está ali pensando em moda e tudo? O que você falaria? Qual seria a dica para a Manuela, para ela se desenvolver nesse segmento? O que ela estuda, o que ela tem que olhar, para onde ela tem que olhar ainda com 10 anos? Para começar a se organizar, né? Ela hoje está na 5ª série. Certo. Ela está na sua pré-adolescência, né? Uma idade maravilhosa, porque é uma idade que a gente sempre procura semelhanças, né? Ícones para a gente se inspirar. Então, como ela é uma menina, pelo jeito, criativa, acredito eu que estudar moda
se ela quiser na frente, tem que ter muitas referências, né? E eu vim do teatro, por exemplo. Eu fiz 4 anos de balé clássico, eu fiz teatro. Então, assim, uma bagagem de referências artísticas, arquitetura, conhecimentos diversos, agrega no valor. Porque moda é comportamento, né? Moda, a gente fala que moda é roupa, tal, claro, é roupa. Mas a moda que a gente fala, a gente trabalha, né? A moda, ela tem um cunho muito de comportamental, né? De como a gente fala muito em tendências. E tendências não é a roupa do dia ou a cor do dia, é algo que está por vir, tem a ver com toda a questão financeira, política, até a agropecuária, né? Porque se, por exemplo, tem uma infestação com algodão, já sabe-se que nos próximos anos vamos trabalhar com sintéticos. Então, para a Manu, é bacana ter todo esse conhecimento de conhecimentos globais, enfim, né? É a dica que eu dou. Poxa, bacana, porque aqui no Centro de Negócios, RJ+, da Associação Comercial, Beto, a gente quer melhorar o desenvolvimento de negócios no nosso estado, na nossa cidade e no país através dessa plataforma Rio de Janeiro. Eu acho que passa pela educação, pelo aculturamento, a conexão desses jovens, dessas crianças, já se conectando com o que elas pretendem, né? Muitos acabam chegando ali no momento de fazer prova para a faculdade, fazem prova para 3 faculdades diferentes. Cara, mas por quê? Não, é porque aqui rolar é aqui vai ser. Puxa, e se rolarem as 3? Aí eu não sei, eu tenho um problema. Então, começar a pensar no que gosta, no que o seu coração conversa com o teu cérebro, né? É muito importante. Então, essa tua mensagem para a Manuela de 10 anos, ela pode ser multiplicada para várias Manuelas de 10 anos e elas começarem a pensar, é verdade, o que eu gosto, o que eu quero? Então, e essa conexão com a sustentabilidade, com as comunidades, a relação da responsabilidade social que os negócios precisam ter, né? Eu acho que é muito importante. Então, Karen, fala um pouquinho para a gente dessa visão, né? Do que é a responsabilidade social de uma organização, de uma empresa, com o seu entorno, para além do seu entorno. Conta aí um pouquinho para a gente. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse diálogo. É interessante ouvir, né, o nosso colega falando sobre essa dimensão da formação e das experiências que ele tem, né, e quando ele pensa em montar, né, o ateliê, ele volta, né, ele constrói isso também com o território dele, né, de pertencimento, de nascimento, de desenvolvimento de trabalho. Então, a Farm, né, que é o lugar onde eu estou nesse momento atuando como analista de sustentabilidade, a gente evita até talvez de falar entorno, né? Porque quando a gente fala do entorno, a gente está tirando a organização daquele lugar, né? Então, da comunidade em que ela pertence, né? Desse espaço, excelente. Desse território, né? A gente tem o costume, muitas das vezes, o entorno da minha organização social, o entorno da minha empresa, mas não, a empresa está ali, então ela também faz parte daquele espaço, né? Então, também é uma forma da gente pertencer e construir. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais a gente tem falado, né, de ESG, né, dos pilares que compõem uma empresa. E atualmente a gente foi certificado, né, a partir de um trabalho coletivo dos colaboradores no Sistema B. Então, não adianta a gente ser os melhores do mundo se não somos os melhores para o mundo, nesse mundo, né? Então, quando a gente pensa em responsabilidade social, ela não está voltada... Antigamente, a gente tinha uma ideia muito voltada para a filantropia, né? No contexto brasileiro. E aí, essa filantropia fica muito a partir do desejo da doação e dessa relação de ajuda, né? Eu estou doando, eu estou fazendo. Eu acho que quando a gente vira essa chave para falar de responsabilidade social, e agora a gente tem falado socioambiental, entendendo que a gente não atua, né, somente ou com pessoas ou só com o ambiente, mas os dois estão integrados, é pensar como que a gente impacta, né, tanto nesse sentido do meio ambiente, quanto as pessoas também. E não só como impactar, mas qual é a nossa responsabilidade dentro desses espaços. Né? Então,
quando a gente pensa a nossa atuação socioambiental, a gente pensa a partir desses vetores, né? Das pessoas, do território, do meio ambiente, e tem um aspecto novo, que é o aspecto que a gente tem trabalhado, que é o sociocultural, né? Como é que as relações, né? Porque como o nosso colega falou, moda é comportamento, é cultura, né? Então, como é que a gente pensa também o vetor cultural, né? E as juventudes, nesse caso, que a gente tem escolhido trabalhar com juventudes como um fator de mudança social, de transformação social. Muitas das vezes as empresas, elas se preocupam, né, e precisam se preocupar com a matéria-prima, isso é fundamental, né, mas não só a matéria-prima, ela compõe a responsabilidade ambiental ou a social, né, é importante a gente pensar nesse ecossistema inteiro, né, de produção, de relação, de vínculos que as empresas desenham, e é o que a gente tem tentado fazer a partir desse lugar institucional. É essa rocha que você está movendo, né? Legal isso. Ô Beto, você está na academia, você está capacitando pessoas. Como é que você vê? A Karen falou da cultura, né? E a cultura passa pelo conjunto de informações também que você recebe e como você recebe. Como é que você vê isso? Existe alguma oficina voltada para as escolas? E ali eu novamente estou pensando na Manuela, né? Ou nas Manuelas. Existe alguma forma de criar uma oficina para essas escolas? Porque acaba que a roupa vira um pouco da representação do seu estado de espírito naquele momento, né? Nós estivemos aqui com a Alessa e a Alessa falou, nossa, eu tenho um colar aqui que mostra que eu sou carioca-holic. Então, ela está representando o sentimento dela naquele colar. Você, na sua roupa, está representando o teu sentimento. Então, fala um pouquinho para a gente da tua visão sobre isso, Beto. Assim, no nosso dia a dia, acabamos sendo referências, né, para muitas pessoas. E dentro, por exemplo, de uma comunidade onde a minha empresa ela é localizada, a gente acaba sendo também um exemplo, né, para muitos. E os jovens hoje, eles têm essa dúvida, têm esse questionamento, e vou falar a verdade, não existe esse preparo, não existe esse preparo na educação escolar, não existe esse preparo dentro do seio familiar. Hoje as famílias cada vez mais estão dispersas em relação à questão futuro, educação. Acredito que a educação é um pilar de um futuro melhor, foi na qual que aconteceu comigo. E dentro do meu ateliê e de outras empresas que eu trabalho também, como sou docente, eu sempre trago essa imagem, essa fala da experimentação. Eu tenho, por sinal, um projeto para o ateliê, né, que eu possa ter o intuito de, no próprio ateliê, ter essa formação de ser uma cápsula, um celeiro para os jovens, para que eles possam, dentro da moda, porque a moda é diversa. Nós temos dentro da moda não só a parte de costura, modelagem, mas também de criação, desenvolvimento, planejamento. Temos a parte totalmente de administrativa. Então, tudo isso pode levantar não somente a parte criativa, mas também as potências. Quando eu converso com jovens, alunos meus, eu vejo que os jovens eles têm ideias, eles têm uma percepção de futuro, mas não sabe ainda como colocar isso em prática. Então, acho que falta, na verdade, projetos como, por exemplo, o meu, projetos que se desenvolvam dentro dos bairros, das cidades, das comunidades, para que eles possam ter contato. Por exemplo, há 10 anos atrás não tinha um estilista na Maré que eu pudesse olhar para ele e poder tirar minhas dúvidas. Hoje eu já me coloco nesse lugar. Então, hoje o jovem, ele sabe, não, existe um estilista que saiu da Maré e eu posso ser também. Eu acho que falta referências. Exato, mas você vê alguma forma de ter uma oficina nas escolas, criar uma aproximação de alguma forma? Ou será que a gente vai começar isso agora aqui, com essa ideia? Beto, mais uma missão, né? Eu acho que só soldado que está no meio da batalha é que encontra a missão, né? As escolas já têm um calendário muito apertado em relação a quando a gente fala de matérias transversais, né, eletivas, que eu sempre vou ser a favor, inclusive faço um trabalho já
em instituições de ensino, levando sobre, por exemplo, o dry food, como se comportar em imagem de trabalho, em entrevista de emprego. Eu já faço um trabalho que é bem bacana, desperta isso nos jovens, nos adolescentes. Mas eu acredito que que esse jovem está precisando é algo mais próximo do seu dia a dia mesmo, no seu bairro, na sua casa. São movimentações mesmo civis. Por exemplo, o meu projeto é muito confundido com ONG, porque quando se fala de um ateliê sustentável, que faz moda autoral, forma costureiras, já conecta a como a nossa colega falou, como se fosse um assistencialismo. E não, é uma empresa privada, normal, que faz um trabalho de inclusão, de respeito ao local. E eu acho que ter esses efeitos, eu acho que a escola ela pode abrir essas ofertas, esses empresários, esses empreendedores locais, levar para a escola, fazer feiras, eventos, para que os jovens possam... Não, eu tenho ciência que isso existe dentro do meu bairro. Eu ainda falo que ainda meu trabalho é muito pequeno. A própria Maré em si não conhece meu trabalho como um todo. Então, quanto mais eu desenvolver, realmente, fazer visitas, apresentar o trabalho, é importante. Só que, assim, o que eu quero dizer é que existe um conflito com as próprias escolas no seu calendário educacional. São muita demanda para pouco tempo, mas é possível sim. Pronto, legal. Então, já estamos inventando moda. Como dizia o meu avô, está inventando moda, não necessariamente moda, mas uma história nova para que a gente mude essa realidade, né? O Vinícius, gestor de negócios sociais. Me conta o que é isso, Vinícius. Então, Ricardo, boa tarde a todos, a todos que nos ouvem, nos assistem. Eu trabalho com gestão de negócios sociais. O que é isso? A gente trabalha com a visão, né, e com a sensibilidade de entender o que são negócios sociais. E aí, como já foi colocado aqui, não ser negócios assistencialistas, né? Os negócios sociais, são empresas B, empresas sociais que têm esse olhar na questão social. Né? Eu, particularmente, trabalho com social e muito ligado à questão da sustentabilidade. Né? Eu trabalho na Coletando. A Coletando ela é uma Green Fintech, a primeira Green Fintech de resíduos do mundo. Né? O que a gente faz? A gente monta ecopontos. Né? Nosso foco principal, nosso produto principal é montar ecopontos em favelas, né? Porque a gente vê muita questão da gestão de resíduos, né? Coleta seletiva. Onde é que os municípios, onde é que todo mundo começa a fazer coleta seletiva? Onde é mais fácil de fazer, nos bairros mais nobres. Né? E as favelas que tem muitos ativos de sustentabilidade, sempre ficam fora. Então, esse é um primeiro ponto nosso, um primeiro ponto do Vinícius, e aí agregando a Coletando. A gente monta ecopontos em favelas, né, como nosso primeiro produto, vamos dizer assim, e ele não é um ecoponto diferente, né? Eles não são PEVs, né? A gente, infelizmente, perdeu. Eu acreditei durante muito tempo, Ricardo também é da sustentabilidade, muito tempo que a gente ia montar PEVs, a sociedade ia se mobilizar, levar lá seu resíduo, os catadores iam recolher, iam fazer a triagem e mandar para a indústria novamente. Isso não aconteceu, né? Então a gente monta PEG, ponto de entrega gratificado. E por que a gente monta as favelas? Porque a gente entende que tem muito ativo nas favelas, então a gente monta esse ecoponto, abre uma conta no sistema Coletando, a pessoa recebe um cartão, uma bandeira Visa, uma bandeira Master, já que eu falei Visa, vou falar do Master. E aí ele pode usar no comércio local. A gente chama que essa é uma moeda ecossocial, né? Porque ela é gerada através da coleta de resíduo. Pesou o resíduo, esse valor é depositado diretamente nessa conta e ele pode usar na comunidade onde ele quiser. Pelo ticket médio que a gente tem, esse valor ele é usado na comunidade, na maioria das vezes. Né? Então, esse é o grande negócio, é o negócio da Coletando. Já pegando o gancho, né? Tem aqui a Farm e o Beto falando de moda. Né? A gente trabalha com resíduos tradicionais de coleta, né? Que é plástico, papelão, latinha, e buscamos parceiros para outros resíduos. Por quê? Que a gente trabalha com esses resíduos? Porque esses resíduos eu tenho a indústria que tem valor. Eu posso identifica esse valor, né? Identifica. Eu posso comprar e vender. Eu compro, né? O PET vai ser comprado aqui e vai ser vendido ali.
Né? Se a gente trabalhar com resíduo têxtil, o resíduo têxtil, né, que é um problema hoje, Sim. né? O resíduo têxtil é um problema hoje no mundo, né? A gente viu aí os exemplos estarrecedores do deserto do Atacama, né? Que é aquela gente que não é do setor, assim, eu sou do setor de resíduo, mas não do setor têxtil, né? Quando você imagina que o deserto do Atacama tem uma infinidade de resíduos têxtil estão sendo depositados lá e jogados lá, você vê que a gente tem que tomar alguma atitude. E os nossos ecopontos estão à disposição para receber resíduo têxtil, é aquilo. A gente precisa fazer negócio. Eu preciso receber aqui e saber onde eu vou vender ali, porque aí eu preciso monetizar a comunidade. Um dos pontos, Vinícius, da questão da sustentabilidade é ter um equilíbrio financeiro. Se não tem o equilíbrio financeiro, não é sustentável. Justamente. Esse é um dos tripés da sustentabilidade, né? Que é a questão econômica. E a gente trabalha em cima desse processo e buscamos aí, junto daqui na Associação Comercial, sou conselheiro também do Conselho de Comunidades Novos Negócios, a gente tem o Comitê de Favelas Sustentáveis. E aí a gente apresenta soluções para as favelas sustentáveis, para esses territórios que têm tantos ativos de sustentabilidade, tantos ativos ecossistêmicos, e a gente não consegue mapear e colocar nele, dar valor, esse valor monetário, esse valor de grana, né? E a população, que parece tão pobre, está lá. Um exemplo claro, eu estou com um ecoponto no Jacarezinho, que é financiado pela indústria do vidro. A Ose Illinois nos patrocina nesse ecoponto. No momento de instalar esse ecoponto, eu visitei a comunidade, visitei a favela. Andei na favela 4 meses. Andei para lá e para cá. A fábrica de vidro está aqui, aí, como a amiga falou, no próprio território, não é no entorno, está dentro da comunidade, precisando de vidro e a favela lotada de vidro. Instalei o ecoponto, a gente iniciou esse ecoponto em março, tem 2 meses e meio. Eu estou com 70 toneladas de vidro entregue no ecoponto. Em 2 meses e meio, 70 toneladas, olha só. Eu fechei ontem esse relatório, eu estou com o número fresquinho, porque eu fechei ontem esse relatório. Então, assim, por quê? Porque eu mostrei o valor desse ativo de sustentabilidade dentro da favela. Estava lá no chão, os bailes que acontecem, as festas, era garrafinha, aí não vou falar a marca da cerveja, garrafinha espalhada por tudo que é lado, entendeu? E estava lá. Peraí, então essa cervejaria dessa marca que você não quer falar, e te entendo, poderia e deveria também estar integrado num projeto desse. Com certeza. Criar solução. Com certeza. A gente faz. Aí a gente gera Aí é o que, novamente, a Karen falou. Você estar integrado ao processo. Sim. Eu acho que um dos desafios, é pensar essa circularidade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, não é uma empresa, né, sozinha, né? Então, por exemplo, a Farm, ela compõe um grupo Soma, que é um conjunto de empresas da moda que desenvolve um conjunto de ações. Né? E aí, no caso do colega também, não adianta a gente pensar que só a gente fazendo, né, pensando em sustentabilidade e circularidade, isso resolve o problema, né? Mas eu acho que é pensar pensar em circularidade de rede também, né? Que esse impacto ele alcance uma rede. Então, acho que as parcerias que a gente vai construindo nesse processo são fundamentais para a gente conseguir atuar nesses espaços com essas pessoas e ter um impacto maior. No caso, por exemplo, do Refarm Cria, que é a iniciativa de investimento social de impacto para as juventudes de favela e periferias no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Jovens de 15 a 29 anos, fazendo, né, ações de educação, equidade, meio ambiente nos territórios. Por que a gente entende que isso é fundamental? Porque a Farm ela não vai chegar muitas das vezes nesses espaços e desenvolver essas ações, né? A gente quer fazer iniciativas diferentes, inovadoras, né? Mas muitas das vezes a gente não tem braço, né, do ponto de vista empresarial, e a razão social do negócio está ali ligada à moda. Então, quando a gente premia esses jovens, a gente já premiou mais de 101 jovens no Brasil inteiro, organizações sociais, coletivos, mais de 3 milhões de reais investidos. Esse ano a gente tem um novo, daqui a pouco eu dou spoiler. Opa, gosto de spoiler. Daqui a pouco eu dou spoiler. Então, quando a gente faz essa verba, né, esse financiamento chegar na mão desses jovens que já fazem no território, a gente acredita que a sustentabilidade se constrói assim também, financiando o que já acontece, as ideias, os projetos, as iniciativas. Então, quando eu te escuto, né, eu acho que é muito esse match entre o território, né, as pessoas que residem, que atuam lá,
com o ecossistema empresarial, né? Que a gente precisa cada vez mais pensar essa integração de modo que ela funcione, inteligente, né? Para que efetivamente a gente consiga pensar em sustentabilidade, não só pensar, mas fazer, né? Justamente. Isso é muito importante. A história do tripé, né? Se você não remunera, por que eu vou me mexer? É lógico, a pessoa precisa sobreviver, ele vai precisar descer da comunidade para vender bala, para desempenhar alguma atividade. Por que eu vou gastar 15 minutos ou carregar o peso disso aqui até lá o ecoponto se não vai mudar nada? Quer dizer, se não vai mudar economicamente para mim. Eu acho que nós temos que pensar como grupo, mas como grupo a gente também precisa entender a necessidade de cada um desses que compõem o grupo, né? Então, e aqui a gente faz muita relação com as oportunidades de negócio. Essa é uma oportunidade de negócio para você, que você está explorando. Ô Robson, fala um pouquinho para a gente dessas oportunidades de negócio. Nós temos aí feito uma caminhada, né, Robson? Falado bastante sobre sustentabilidade, empresas de impacto. Fala um pouquinho para a gente do que a pessoa que está ali nos ouvindo quer ouvir. Fala, tá, mas qual é o negócio que eu consigo me engajar aí, desenvolver e levar o sustento para minha casa? Ou um investidor falar assim, bacana, Karen, se eu investir nisso aqui, eu tenho o retorno X e ainda estou gerando impacto para a sociedade ao qual eu pertenço? Está contigo, Robson? Ricardo, parece até que a gente combinou. Assim, fiz algumas anotações aqui. Queria primeiramente agradecer aí todos os convidados que estão aqui com a gente hoje. Não por acaso eles estão juntos, né? A gente, pelo que eu observo, a gente deu uma aula aqui sobre sustentabilidade, apresentando aí como criar valor tangível financeiro, tangível, assim, não só intangível, né? Quando você fala em valorização de marca através de atuações em temas como a sustentabilidade, geralmente se olha para o que é intangível, né? É o valor que essa marca está trazendo para a sociedade. Mas existe um valor tangível e financeiro, né? E a Farm é muito interessante porque a Farm é estudada nas melhores escolas de negócios do mundo, justamente por essa parte, na criação da sua matriz de materialidade. Eu estudei sobre a Farm há alguns períodos atrás. Eu sou aluno da Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócios da América Latina, e vale dizer aqui, né, a brasileira, né, está entre as 7 melhores do mundo. Então, vale mencionar isso. E a Farm é um case super interessante aí de sustentabilidade, que criou aí uma matriz de materialidade para mensurar com base nas suas alavancas de valor, né, que é justamente o que as grandes empresas pensam e olham. E com base nisso que você me perguntou, né, como que a gente prioriza quais são as temáticas que a gente pode investir e ter um retorno tangível financeiro. Então, existe todo um estudo com base nisso e a Farm dá aula de como fazer, né? Assim como o Vinícius e o Beto, a gente trouxe cases importantes que são um exemplo de onde investir nessa temática, né? Onde isso pode ser mensurável e pode trazer aí resultados financeiros tanto para a marca como para as comunidades, né? E de repasse também de inclusão de pessoas no mercado de trabalho e de inclusão produtiva. Então, assim, eu fico muito feliz aí de estar fazendo parte dessa mesa aí com essas pessoas tão brilhantes e a Karen aí representando uma empresa, né, um grupo aí que tem um papel de responsabilidade social, que olha para as comunidades realmente, e como as comunidades estão integradas com as grandes marcas e estão alinhadas com os temas que são relevantes, né? A gente fala aos pés aí a entrada aí do G20 no Rio de Janeiro. Então, a gente mostra que a gente está bem antenado e integrado aí com os temas que são relevantes aí para a sociedade. É verdade. Você sabe que, vou puxar o saco aqui um pouquinho, mas é a mais pura verdade. Eu, quando penso em comprar uma roupa para minhas filhas, eu penso na Farm. Vem direto na mente, e eu vou lá na Farm, e agora, tendo esse conjunto de informações, que fortalece mais ainda essa visão. Eu gosto da moda da Farm, eu acho que tem um estilo assim extraordinário, mas sabendo o que está por trás disso tudo,
É muito bacana, né, Vinícius? Como é que você constrói uma imagem que eu, de repente, não percebia, mas já me sentia atraído pelo produto, né? Como é que você tem feito isso? Das pessoas falarem assim, bom, essa solução que eu preciso para o Cantagalo, ou essa solução que eu preciso para Campo Grande, aqui no condomínio, e extrapolar essa questão da favela, né, da comunidade. Então, Ricardo, esse é um ponto que eu gosto muito. Porque a Coletando, né, como eu disse, ela trabalha com prioritariamente esse produto. A Coletando, para mim, tem uma ferramenta sensacional e eu, dentro da Coletando, venho modelando alguns negócios. Né? E alguns negócios é justamente isso. Onde é que eu extrapolo a favela, onde é que eu vou ser mais atrativo, né, até para as outras marcas estarem me contratando. Então a gente pensa alguns pontos. Por exemplo, eu criei o Coletando no Samba. E aí a gente está discutindo, tem um contrato com a Mangueira, a gente tem a Mangueira Sustentável, que é ecoponto na Mangueira, energia fotovoltaica na quadra, captação de água de chuva, que é montar um ecossistema de sustentabilidade para o samba, né? E ter o samba como propulsor, indutor da sustentabilidade. E aí a gente viu agora no último carnaval, a Portela veio com o enredo... Esqueci o nome agora do livro. Mas é um livro sensacional e que eu já tinha lido e tal. E que pelo o enredo da Portela e o carnaval, o livro esgotou em uma semana. Não, é o Defeito de Cor. Sim, defeito. Olha só que lapso, que lacuna. Eu esqueci. Chegou. É o Defeito de Cor. Então você vê como esse setor ele é importante para a sociedade, como ele serve de alavanca para vários assuntos, né? Para vários temas importantes e urgentes. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de tema urgente. A gente está falando de clima, a gente está vendo aí a tragédia do Rio Grande do Sul. A gente que é do setor, a gente que é da área, está falando há anos e as pessoas estão nos chamando de ecochato. E as coisas agora estão acontecendo. E agora está todo mundo tomado pela eco-ansiedade, né? A ansiedade das mudanças climáticas. Justamente. Então, a gente está começando a levar isso. Quando eu conversei com o Robson, né, dentro do Comitê Favelas Sustentáveis, a gente tem um programa, né, está apresentando um programa, que a gente vai abrir uma janela, na verdade, aí para mim sensacional. Eu gosto dos marcos, né? Então, eu tenho novembro de 24, G20 no Rio de Janeiro. Tema principal, sustentabilidade, não tenho o que falar. E novembro de 25, COP30 em Belém. Eu acho que vai sair um documento pesadíssimo, bom pra gente, bom pro clima, bom pra população, porque é urgente. Precisa sair um documento forte, uma carta de Belém que seja uma carta forte e que a gente consiga iniciar essa mitigação de tudo que a gente já fez. Eu sempre falo. Eu tô cansado de apresentar projetos e propostas, as pessoas falam, vamos fazer um piloto. Eu falei, gente, a gente já sabe o que é, a gente já fez, sabe o que precisa. O homem foi soberbo para destruir o meio ambiente. A gente tem que ser soberbo para a reconstrução, a gente tem que chegar e jogar peso, jogar investimento. A gente sabe o que precisa, a gente sabe onde investir, o que tem que fazer. Eu tenho que fazer coleta seletiva, O que precisa? Eu preciso de investimento, preciso de dinheiro. Olha que muito bem colocado. A gente fez uma conversa sobre essa questão dos impactos. O nosso impacto para gerar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente é muito solidário aos gaúchos e estamos aqui numa força-tarefa gigante para somar além da água. Vocês, quando entraram no prédio, certamente viram lá o ponto de coleta. Isso. Nós precisamos levar, sim, água potável, precisamos levar alimento, cobertor para o Rio Grande do Sul, que agora começa a fazer um frio gigantesco lá. Gigantesco pra gente, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro falando, nossa, 15 graus. Nossa, é uma Sibéria. Mas é um frio para qualquer ser humano. Principalmente se a umidade está alta por conta das chuvas, a sensibilidade aumenta. Mas a gente precisa ajudar para além desse momento de emergência. Nós estamos cuidando do momento de emergência, mas eu estou fazendo parte de um grupo de engenharia para criar soluções, somando com CREA Rio Grande do Sul, com a Ashura e com a Asbrave, com entidades, e aqui já fica o chamado para entidades que consigam colaborar mais do que empresas, entidades consigam propagar para as empresas que participam
e ajudar nesse processo, porque você falou muito bem, eu deixo a garrafa, ela vai entupir um bueiro, ela vai mudar a forma com que a água escoa. Um fato é, a chuva chove. É assim, precipita, a água vai acumular, os ventos vão levar mais para aqui ou para lá, eu estou falando de uma forma extremamente simplificada, e vai chover. Horas mais, horas menos, se essa chuva é maior por conta de efeitos que o homem causou, ou se não, ela vai acontecer e tem acontecido. Se aconteceu agora um pouco mais do que aconteceu em 1941, amigo, talvez tenha acontecido em um momento que nós não percebemos, maior até do que aconteceu em 41. O importante é que se acontecesse como em 41 já seria dramático. Antes, o Rio Grande do Sul tinha 200 e poucos mil habitantes em Porto Alegre. Hoje a realidade é outra, então a quantidade de pessoas impactadas é muito maior. Acho fundamental. Tem aí um outro projeto que cuida do óleo. Espera aí, mas tem uma sustentabilidade na parada do óleo, porque a Petrobras usa esse óleo vegetal recolhido, que vai ser reutilizado, para fazer biocombustível. Biodiesel. Tem um equilíbrio nessa história. Qual é a parte que nós precisamos? E você falou muito bem, e aí eu vou voltar para vocês para a gente entender como que nós podemos colaborar com o Rio Grande do Sul para a recuperação e para a mitigação de que novamente aconteça. Eu costumo dizer que eu não quero que derretam as calotas polares, mas talvez não seja o meu bisneto que seja impactado por esse derretimento. Mas eu sou impactado pelo que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Eu sou impactado quando não há uma responsabilidade social de um político que permite que uma casa seja construída num local que é um natural caminho das águas, quando essas águas caem numa encosta. Elas precisam continuar e fluir. É por onde? Mas a área aqui é grande. Então, como que vocês veem essa questão de como a gente consegue colaborar para além de mandar água, mandar alimento e cobertor para o Rio Grande do Sul? Porque tem uma sociedade que parou de faturar também. A queijaria parou de vender queijo. A papelaria parou de vender a borrachinha e o marca-texto. Como que essas pessoas sobrevivem? Como é que elas vão sobreviver nos próximos meses? Eu acho que o teu produto, ele se encaixa muito bem no Rio Grande do Sul, não só agora, mas para frente. O que precisa mudar? O que nós, sociedade, precisamos mudar para mitigar? É uma pergunta, né? Uma baita pergunta. Primeiro, eu tenho tratado, né? Eu, Karen, pessoa, tenho tratado isso como um crime ambiental e não como um desastre natural apenas, né? Porque então a gente precisa ir lá no legislativo, né, Karen? Exatamente, porque quando a gente olha, né? E aí as grandes empresas também têm ocupado esse lugar de monitoramento e avaliação das políticas ambientais, né? Dos territórios em que estão inseridas. Então, por exemplo, a Farm, nesses últimos anos, tem feito uma expansão, né? E a gente chegou esse ano, por exemplo, em Londres, na França, em outros países, e a gente está expandindo a operação. Então, em cada país desse que a gente entra, ele tem um conjunto de normas e regras específicas para as questões ambientais e de sustentabilidade, que vão desde a matéria-prima certificada até, por exemplo, as embalagens, o uso de embalagens, a divulgação, o uso de papel, por exemplo, né? Então, a legislação, por exemplo, francesa, ela é super rigorosa e rígida. Então, em cada país que a gente está entrando, a gente precisa se adaptar e se reinventar como negócio para entender como é que a nossa operação se instala lá, né? Não só para vender, mas para atender às exigências e às regras desses países. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente já tem um aparato legislativo interessante, né?
inclusive, assim, enquanto país, na área de política pública, nós somos muito avançados na legislação ambiental. É referência para o mundo, né? Mas não adianta a gente ter essa legislação e a gente não trabalhar no monitoramento e avaliação dela e no cumpra-se, né? Que cabe ao governo local, né? A fiscalização. Exatamente, essas 3 esferas. Então, quando a gente pensa, né, nessa reconstrução, óbvio, não tem como a gente isentar de responsabilidade, né, esses atores políticos, né, que estão à frente desses espaços públicos. Eu acho que tem um outro olhar também que a gente pensar formas da gente incluir essas pessoas em atividades produtivas, né? Antigamente a gente falava muito de sustentabilidade. Nós temos um programa interno que há alguns anos que é o 1.000 árvores por dia, todo dia. Então, ele é um programa de reflorestamento em que a gente planta árvores nos diferentes biomas, né? Isso é fundamental, pensando na questão, né, da aumentação térmica, na manutenção das espécies, flora, fauna silvestre, né? Não só o plantio, mas a manutenção desses ecossistemas. Só que isso é uma ação muito específica, né? Voltado para a natureza, para o meio ambiente. Mas a gente não pode esquecer das pessoas, né? E também das políticas de empregabilidade, o desenvolvimento de ações de inclusão, né? Como é que a gente olha para essas pessoas e ajuda a reconstruir também a partir desse lugar da economia, né? Porque não adianta a gente pensar, por exemplo, a situação agora é temporária dos abrigos, né? Que eu estava te ouvindo falando, eu falei, tá todo mundo abrigado nesse momento. Daqui a 3, 4 meses, as pessoas precisam retornar, mas retornam para onde, né? E aí, como é que a gente se posiciona nesse lugar de reconstrução? Já fizemos doações de roupas, né? A doação solidária, nesse lugar de apoiar a partir da natureza do negócio, mas como é que a gente pensa outras ações também, por exemplo, voltada para a inclusão socioprodutiva dessa juventude que está lá? Né? Como é que a gente reconstrói esse meio ambiente que foi tão destruído e afetado? É verdade, como é que abraça esse jovem, como eu estava falando com o Beto Gomes, né? Então, assim, tem uma série de ações que necessitam... E aí, mais uma vez, eu faço coro, né? A gente está aqui a partir de um lugar, mas se a gente não pensa na atuação em rede, então esse movimento, por exemplo, de doação, ele já está sendo feito, por exemplo, em parceria com os outros institutos, outras organizações da área da moda, né? Uma aliança da moda em prol da recuperação, em prol do apoio, em prol desse momento que está sendo atravessado. Mas eu acho que, assim, a gente faz esse movimento enquanto cidadão, enquanto empresa, né, enquanto grupo, mas a gente também não pode se isentar, né, dessa discussão e desse debate público de qual é o nosso papel social e cidadão nesse processo de responsabilização e acompanhamento dessa dimensão da legislação ambiental, desses impactos que essas empresas, né, diferentes áreas, como você falou, do descarte têxtil, causam nesse meio ambiente que geram essas respostas da natureza. Então, acho que é um conjunto de ações que necessita ser feito, né? Não só pelo viés econômico, mas pelo viés social e ambiental também, para a gente conseguir pensar nessa reconstrução pós-desastre, pós-crime. Eu vejo muito, Ricardo, que é a chance do recomeço, né? A gente tem sempre a chance do recomeço. Caramba, até aqui. Aí tem essa tragédia. Não precisa continuar, né? Não precisa continuar. E a gente tem, eu estava falando dos projetos, das propostas, o que a gente pode fazer. A gente tem, a academia gerou N trabalho dizendo como é que a gente tem que fazer. A favela, a comunidade gerou N exemplos do que se pode fazer, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai reconstruir o Rio Grande do Sul como? Na mesma linha do que a gente fez até agora e chegamos a esse resultado. A casa vai ser construída no mesmo local que foi arrasado. Não precisa reconstruir. Justamente. Não no mesmo local que foi que deu problema, né? E ali, você está falando muito bem, deixa só respeitar as bacias hidrográficas, né? Que você vem falando. A gente precisa respeitar as bacias hidrográficas. Não tem mais condição depois do que aconteceu. Se não respeitar, vai respeitar de um jeito ou de outro. Porque ela vai passar, e eu costumo dizer, o problema do Rio Grande do Sul é o problema do Rio de Janeiro, de Petrópolis, do Itaiangá. Do Itaiangá, no Rio de Janeiro, é o problema de várias localidades no nosso Rio de Janeiro, no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a gente olhar pelo Rio Grande do Sul, a gente está se preparando para combater ou mitigar que novas
pessoas venham a sofrer o que o gaúcho está sofrendo. Tem um ponto que eu acho que eu gostaria de te ouvir, que é sobre essa tecnologia ancestral, né? Ou seja, a favela, os indígenas, né? Nossos povos originários, os territórios, eles já têm modos de fazer, né? Que são tecnologias sociais que podem apoiar. Aí eu fiquei curiosa aqui de te ouvir, porque eu sei que é a sua área, né? Enquanto o que acontece? Tem uma frase que diz: o futuro é ancestral, né? E nessa premissa do futuro ser ancestral, a gente tem que partir para as observações. A gente faz o quê, cara? A gente pega um rio, eu sou de Arraial do Cabo, tem um canal, que é o ciclo comum, quer dizer, direto, natural da água. De estuário. Pá, ele vai, o Arraial aqui é assim, tava falando do camarada aqui, ele vai, tem que ir para a Praia dos Anjos. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e tapa aquilo, faz um cerca, bota concreto aqui, concreto em cima. O que acontece? Quando chove, o Arraial explode, enche tudo. E aí tem que abrir o canal. Caxias. E a culpa é de Deus, né? Aí tem que abrir o canal. Então, acho que a gente começar a observar, né, as bacias hidrográficas, o ciclo hidrológico, né, entender aonde a gente pode construir. Teve uma matéria que foi fantástico, cara, falando das cidades esponjas e de respeitar os estuários, respeitar o rio, ele vai... Na hora que ele vai diminuir. Ele aumenta e ele diminui. Né? Então, por quê? Por causa do ciclo hidrológico. Então, é respeitar esse ciclo, né? E ter áreas, que a gente tem essa mania de tudo cimentar, né? Tudo impermeabilizar. Impermeabilizar tudo, é uma loucura, eu falo, porque... E você vê o seguinte, cara, a gente impermeabiliza tudo e corta as árvores. Não, isso é extraordinário. A gente está falando em preservação da Amazônia, fundamental, mas a gente pega e impermeabiliza a maior floresta urbana do mundo. É isso. O maciço da Pedra Branca e a segunda maior, que é a Floresta da Tijuca. Peraí, cara pálida, vale lá na Amazônia, por quê? Porque a Amazônia está longe de mim. Aqui não, aqui eu preciso... Amigo, não existe um planejamento, uma urbanização, não existe uma condição de gerar dignidade para que as pessoas consigam morar com dignidade. E acho até algumas ações que são feitas em Campo Grande extraordinárias. O que precisa é ter mobilidade adequada para que a pessoa consiga viver mais distante dos principais centros e manter a qualidade de vida. Ele não pode levar 3 horas para sair de Campo Grande, 2 horas para sair de Campo Grande e voltar. E hoje, né, Ricardo, isso foi muito... A pandemia, né, foi um caos, foi uma tragédia absurda. Mas nos mostrou que a gente não precisa desse deslocamento diário, que para mim é outra coisa, outra insanidade, é sair de manhã, todo mundo se move para um lado. Chega às 5 horas da tarde, todo mundo se move para cá. E hoje, né, a gente tem aí o home office, aí as empresas começaram a trabalhar vendo que não precisa disso. E aí entra o poder público, como você estava falando, né? A distribuição desses centros, né, ela tem que estar planejada. Né? Não dá para você ter o centro do Rio de Janeiro, só o centro do Rio de Janeiro, ocupando tendo diversas atividades que você precisaria vir para o centro do Rio de Janeiro. Você pode ter isso em Bento Ribeiro, você pode ter isso na Vila Valqueira, você pode ter isso em Campo Grande, você pode ter isso em Auma, e trabalhar desta forma. E as pessoas viverem bem. Viverem bem e ter qualidade de vida. Né? E ter qualidade de vida, porque você está perto do trabalho. Eu morando em Arraial do Cabo, durante muito tempo, eu vi isso. Eu saía para trabalhar, não pegava carro, não tinha carro. Eu saía daqui, andava e trabalhava ali. Andando, porque é tudo próximo, tudo perto. As coisas se resolvem perto e podem se resolver. E muitas coisas você não precisa se deslocar. Né? Então, assim, pegando o que a Karen fala, eu acho que é justamente isso, essa observação, né, da ancestralidade. Eu achei extraordinário isso, porque quem não sabe de onde veio, dificilmente vai poder planejar para onde vai. E a gente estudar todas essas questões é de uma importância brutal. Eu vou trazer um pouquinho mais de história, né? Quando o Pereira Passos, que foi um cara fantástico, fez a Champs-Élysées dos Trópicos, aqui na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, o carro não existia, né? Então alguns ainda falam, não, é planejando já o aumento dos... Que carros, cara pálida? Não existia em 1898? Ou existia um Mercedes ainda nos primórdios, que jamais imaginaram
que seria essa quantidade. E que as pessoas iam se mover não por charretes ou cavalos, se moveriam dessa forma, não por navios, e sim dessa forma. Então, ele fez a Champs-Élysées dos Trópicos. Muito bacana. Tinha ali uma causa sanitária nos cortiços. Ele acabou com os cortiços, que continuam na Mendes Sá, mais à frente, mas fez ali uma Champs-Élysées extraordinária, que é a nossa Presidente Vargas. Só que o comércio sofreu absurdamente, e a associação comercial, à época, com 1.000 e poucos associados, exerceu a sua pressão política adequada e justa junto à prefeitura, dizendo, gente, não dá, o sapateiro não tem mais, ele quebrou, o padeiro quebrou, a costureira já não tem mais para quem, que vestido consertar ali. Então, existiu ali um problema social muito, muito grande, e a associação lutou por isso. Nós voltamos à posição de fala como entidade em prol da sociedade. Entidade em prol da sociedade. Quando o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, presidiu a associação comercial, ele entendia que precisava desenvolver o Brasil, um cara extraordinário, que deve estar dentro do coração de cada um de nós brasileiros, né? Falou, gente, a gente precisa se juntar para mudar essa realidade. Não dá para o governo pensar, ou o império pensar como que vai gerir o meu negócio ou travar o desenvolvimento do país. Há 170 anos, mês passado, foi comemorado os 170 anos da primeira ferrovia do Brasil. Onde nós estamos? Eu vou pegar carona nisso, enquanto ele estava falando. Eu sou moradora de Pilares, na Zona Norte. Então, se a gente para olhar, a linha do trem, né, o conceito de subúrbio foi construído a partir daí. Então, se a gente olha Jacarezinho, Manguinhos, Inhaúma, a gente tinha vários polos industriais nesses territórios, nesses espaços. E o trem levava. E o trem levava e trazia, né? Então, houve uma política voltada para essa territorialização do comércio no Rio de Janeiro em alguns momentos, mas é uma política de incentivo fiscal, né? Então, agora, por exemplo, a gente está vendo a chamada reurbanização aqui do centro do Rio, né, onde a gente está gravando, e tem uma política fiscal de incentivo de também habitação, casada com essa ocupação comercial, né, esse uso misto desse território. Então, quando a gente pensa, né, também qualidade de vida e sustentabilidade para pessoas, a gente precisa levar em consideração esse fator, né, de que a política urbana, né, de arquitetura, de urbanização, e que as empresas também, por exemplo, a Farm, ela tá o centro de distribuição é na Pavuna, e a gente tem um centro em São Cristóvão, né, que se a gente olha, né, e de fabricação também em São Cristóvão, subúrbio do Rio de Janeiro, né, em regiões descentralizadas. Então, assim, a importância também das empresas estarem, ou, por exemplo, não estarem somente no estado do Rio de Janeiro, de ocuparem, por exemplo, Blumenau, outros espaços produtivos que possibilita aquela população que reside ali atuar próximo de casa, ter uma qualidade de vida melhor, né, ter direitos trabalhistas, que essa renda, ela também se volte para o comércio local, como o ganha-ganha de vocês no processo de reciclagem, então, né, de reutilização e de coleta. Então, assim, quando a gente vai discutindo, né, as pessoas, ESG, sustentabilidade, acham que isso só fica numa dimensão meio ambiente e natureza, mas, na verdade, a gente está falando de um conjunto de políticas, né, de vetores que compõem esse lugar e que a gente precisa atuar, tanto como empresa privada, né, como organização de impacto social ou empreendedor. Então, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade de pensar também nesses territórios, né? E se integrar a essas políticas de ocupação do espaço urbano, seja ele urbano ou rural, dentro do nosso Rio de Janeiro, assim. É verdade, é verdade. E, Robson, eu estou vendo ela falar aqui com toda essa desenvoltura, trazendo aqui um monte de novidade. Eu quero saber do spoiler. Estou aqui me coçando para saber do spoiler. Já vem aí. Mas uma das coisas muito importantes é a gente entender quais são os produtos e serviços
que vocês não encontram disponíveis no Rio de Janeiro nas condições que a Farm e você, Vinícius, precisam. Porque, às vezes, o produto existe, aquele fornecedor não tem prazo de entrega. Então, para você não adianta, você precisa estar comprometido com a sua entrega. Aquele produto existe, mas não tem a qualidade que o seu produto precisa. Aquele produto existe, tem qualidade, tem prazo e não tem preço. Aí você fala, tá bom, mas o meu preço quem define é o meu cliente, não sou eu. Às vezes as pessoas têm uma visão diferente, né, distorcida. Ah, não, eu que determino, eu sou um empresário, eu digo por quanto eu quero vender. Você pode dizer, eu tenho que combinar com os russos, Com né? os outros. Então, quem define são os russos, não somos nós quem definimos o preço. Ele diz, aqui tem um limite onde você consegue chegar e você vai trabalhar dali para baixo. Então, é importante a gente saber, no centro de negócios aqui, quais são os produtos e serviços que vocês não encontram disponíveis nas condições adequadas para o seu negócio, porque às vezes você não encontra, mas tem alguém ali assistindo a gente e querendo entender como que ele pode criar um novo negócio. E de repente fala assim, puxa vida, você sabe de uma coisa que eu estava pensando, eu posso atender a Farm dessa forma, ou eu posso atender com Ecoponto, uma construção diferente. Robson, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Qual é a sua visão? Ricardo, assim, eu fico impressionado. Assim, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo a gente agora que a gente não combinou, sabe? Mas, não, assim, a gente vem combinando, Robson, há algum tempo, né? Eu acho que... Você sabe o que é bacana? Esse time não é grande, mas esse time é extremamente empenhado e bem competente. E sinérgico, né, Robson? É isso que você está falando. A gente está sinérgico. Aqui tem um grupo muito competente e sinérgico. Por isso que a gente precisa de você que está assistindo a gente. Vem para cá. Isso aí. Assim, eu fico muito feliz com essa pergunta. O Vinícius mencionou o Comitê de Favelas Sustentáveis que nós temos no nosso conselho empresarial. É importante dizer o empresarial, porque quando você fala conselho de comunidades, as pessoas já... A filantropia. Não, é um conselho empresarial de comunidades, novos negócios e economia solidária. Fomos muito felizes aí na divisão de comitês no nosso conselho, o Comitê Favelas Sustentáveis, que já traz o nome favela no seu conceito, ele traz algumas propostas aí justamente para integração de serviços compartilhados, né? É uma proposta que a gente está desenhando em colaboração com tantas pessoas super talentosas. Você falou do time. Nós conseguimos reunir aí algumas pessoas sensacionais de atuação, tanto na área de sustentabilidade socioambiental em geral, na cidade do Rio de Janeiro. Vinícius e o Beto são uma dessas pessoas, são pessoas que fazem parte, são conselheiros, né, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Conselho de Comunidades, e a gente quer apresentar justamente isso para a associação. Um hub de sustentabilidade que possa ofertar serviços dentro das comunidades que sejam serviços necessários tanto para o pequeno e para o negócio de impacto, né? Para os negócios de impacto que surgem dentro dessas comunidades. Foi falado muito sobre a urbanização. É interessante também colocar um dado histórico, que a região de maior concentração urbana, que é a zona da Leopoldina, que foi o principal polo industrial da cidade do Rio de Janeiro nos anos 80, eu sempre falo isso, as comunidades, o Complexo do Jacarezinho, o Manguinhos, o Complexo do Alemão, o Complexo da Maré, tem um grande volume populacional, ele tem a sua origem de trabalhadores. Pessoas foram justamente buscar isso que a Karen mencionou. Pessoas queriam morar perto dos locais onde as vagas de emprego estavam surgindo, né, com a construção da Avenida Brasil, todas as indústrias que se localizavam ali no entorno do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré. Então, assim, já resgatar essa qualificação para o trabalho e geração de negócios para as comunidades é algo que é histórico e é genuíno, porque as comunidades já se formaram por conta dessa necessidade de estar próximo do seu ambiente de trabalho. Então, assim, falando um pouco da nossa proposta junto com o Comitê de Favelas Sustentáveis, é um hub que possa ofertar serviços integrados para os negócios, mas também que possa ter uma forma de entrada dentro de comunidades colaborativa.
acho que a colaboração, acho que ela tem aparecido em todos os podcasts que a gente tem gravado, e eu acho que não é por acaso. Tanto para soluções como para o Rio Grande do Sul, quanto para as comunidades, eu acho que a inteligência coletiva ela tem que ser priorizada, né? Juntos a gente consegue construir algo que seja muito mais significativo. Então, eu prezo muito por isso. Não existe nada pronto, a gente consegue fazer tudo junto. A gente, nas nossas reuniões periódicas online, né, que a gente faz muito remotamente, o comitê, a gente fala muito sobre isso. A gente não quer oferecer nada pronto. Existem saberes aí que o coletivo é soberano, né? Então, a gente preza muito por isso. Então, muito obrigado aí. Eu acredito que sejam as palavras finais. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí por dar luz a esses temas, a Associação Comercial ao programa, porque isso é muito relevante, não só para o G20, mas para a vida em sociedade, para o Rio de Janeiro, para melhorar a imagem do Rio de Janeiro perante ao Brasil e o mundo. Vamos lá, que produtos e serviços você não encontra e se você assim os tivesse em condições adequadas para o teu business, você alcançaria uma participação melhor nesse mercado? Então, Ricardo, na verdade eu fico nos 2 pontos. Primeiro, eu busco construções sustentáveis. Nossos ecopontos são feitos buscando que a gente consiga esse fornecedor aqui no Rio de Janeiro, né? Para construir os ecopontos de forma sustentável, porque eu demonstro a circularidade no meu próprio ecoponto. Então, tem um ecoponto da empresa nossa que eu coordeno também lá no Espírito Santo. Ele é feito de PP, foi feito com 1.400 quilos de PP. Também não foi no Rio de Janeiro. Então, esse negócio eu busco aqui no Rio de Janeiro. Nossos pares aqui da Associação Comercial. Quem pode estar entregando esse produto pra gente. Aí aquilo que você falou, tem que ter preço. Eu até encontrei alguns, mas o preço estava muito Exato, esse é o ponto. Eu preciso ter preço, porque a gente está aí entra o outro lado da moeda, né, aqui falando do meu negócio. Oferecer esse serviço para a indústria e para o comércio. Né? Hoje, a gente tem uma legislação que a Karen colocou muito bem, nossa legislação é avançadíssima, né? A indústria e varejo, elas têm que recolher 30% de embalagens que colocam na rua, que colocam no meio ambiente. Né? Como é que elas fazem isso? Através do crédito logística reversa. Por muitas vezes, a gente é a ferramenta para esse recolhimento. Como a gente trabalha, não é uma premissa, mas é uma prioridade, trabalhar com cooperativa de catadores, então nossos ecopontos, quem opera são cooperativa de catadores. O ecoponto do Jacarezinho, ele é operado pela Copama, que fica ali do lado, Maria, bem perto do ecoponto. Então a gente trabalha sempre com a cooperativa mais próxima, local, tenta trabalhar, né, nas diversas vezes. E a gente tem aí uma perspectiva, e o Robson vem acompanhando isso, desse hub de sustentabilidade, né, de expandir das favelas. E aí entregando também para o nosso empresário, para o nosso comerciante que queira estar participando dessa, vamos dizer, é uma obrigação, né? É uma questão legal, mas também que ele consiga ativar a marca, que ele esteja em outros pontos que sejam mais interessantes a ele, que não só cumpra a obrigação legal. Então, como eu estava falando com você inicialmente, né, aqui na casa, a gente tem 2 conselhos que me interessam muito fazer negócio, que é o Conselho de Varejo, bota embalagem na rua o tempo todo, a gente tem a solução para eles, né? E um conselho que foi recentemente criado, que é o Conselho do Parque Orla Rio, né? Que é um conselho também que eu entendo que a Orla Rio é um patrimônio do Rio de Janeiro, é um patrimônio turístico, ambiental, cultural do Rio de Janeiro, a Orla do Rio de Janeiro é isso, que é administrado pela Orla Brasil, se não me engano agora, e tem a Orla Rio, e a gente tem a solução para entregar aos quiosqueiros, se não me engano são 309 quiosques, ainda tomam conta dos postos salva-vida, enfim, a gente tem condição de fazer uma coleta seletiva que a gente consiga monetizar quem está entregando os próprios quiosqueiros, né? Uma coisa que a gente fala também é por legislação, né? O resíduo no Brasil ele é um bem social, em outros países não. Então aqui eu posso chegar na França, como a Karen fala, tu não pode chegar lá e pegar uma latinha, porque aquela latinha, aquele determinado local, ela é da empresa que ganhou a concessão daquele local. Ela não é um bem social. No Brasil você vê inúmeros catadores, né, que vivem da coleta e pegando a latinha, pegando papel, pegando plástico, enfim. Então, assim,
eu vejo, Ricardo, na sua pergunta é isso. A gente me coloca coletando e a nossa solução à disposição para os nossos amigos empresários da casa e busco, né, quem tenha tecnologia na questão de construções sustentáveis com circularidade, principalmente do produto, né, que eu recolho. E aí, só para terminar, a nossa pegada dentro do Comitê de Sustentabilidade, né, a gente está propondo, e aí aquela janela que eu falei do G20 com a COP30, né, que a gente deixa um legado de 100 ecopontos, e esses 100 ecopontos na Orla Rio, nos polos do Rio e nas favelas, obviamente. Incluindo aí um outro patrimônio nosso que é o samba, que aí foi um debate que a gente estava fazendo nas escolas de samba, promover a cultura da sustentabilidade dentro do samba, né? Cidade do Samba, Sambódromo e as 2 escolas, principalmente do grupo especial. Então a gente tem aí essa tarefa que está dada dentro do nosso comitê de fazer, além dos hubs de sustentabilidade, que teriam os ecopontos, né, levar isso para fora e deixar como um legado do Rio de Janeiro no G20. E pode estar lá no Rio Grande do Sul também? Podemos, com certeza podemos. E aí lá entender, né? Porque assim, cara, de boa, eu tô muito sensibilizado com essa história toda. Que a gente vê na televisão, né, cara? Não, impacta, o choca. impacto, assim, você chegar lá, como é que você reconstrói? Eu já vi enchente, né, cara? Eu sou de Bento Ribeiro, minha rua enchia, velho. Assim, mas enchia e vaziava. Agora os caras estão lá, vão ficar 1 mês, 2 meses com água. Debaixo d'água. Debaixo d'água. Como é que funciona isso? Como é que fica a saúde mental dessa galera? Como é que ficam os negócios? Você falou, tá fechado, a papelaria fechou, a padaria, tá tudo parado. E como é que se retoma isso? A escola tá parada, ele não tá vendendo também lick paper, não tá vendendo borrachinha, canetinha. Está tudo parado, nem tem condição, né? A plantação daqui, dali, a soja, o arroz, foi tudo. Já era. Foi tudo literalmente por água abaixo. Então, assim, na reconstrução do Rio Grande do Sul, a gente tem condição de fazer. E aí é a questão da responsabilização também. E as políticas existem, elas não foram cumpridas em determinados momentos. Então eu vou te provocar a olhar essa legislação para a gente entender aonde tem uma brecha que permite que o político não monitore, porque, como você bem falou, Karen, se não há fiscalização, então eu ando um pouquinho mais rápido na rua. Se não há fiscalização, então eu posso beber um pouquinho mais, porque não tem lei seca. Não, amigo. Na Suécia, eles não são educados só por conta da cultura, que é o que a gente olha. Não, mas ele é sueco, ele é norueguês, a história é outra. Não, lá, se ele entrar com o carro na faixa de pedestre e tiver alguém na calçada, ele tá ferrado. Então não é que a gente queira promover aqui uma política ostensiva, mas precisa haver a punição. Assim é o homem. Assim é o homem. Nós vamos avançar enquanto não tiverem muros que nos segurem. Então, eu te provoco a olhar essa legislação e a gente entender onde onde existem essas brechas que as pessoas não olhem. E, evidentemente, essa conexão com o João, que tem feito um trabalho extraordinário na Rio Orla, já está aqui na conta, a gente faz essa conexão, vê com ele quem é da empresa que pode ouvir a sua proposta. Eu acho muito importante, esse é o papel do Centro de Negócios. Eu acho que vai ser bom para ele e bom para você saber que empresa pode fornecer materiais que possam ser reciclados para montar os ecopontos, e aí a gente não está falando de pouca coisa. O que você falou, falando de Bento Ribeiro, Madureira e por aí vai, e provoco a começar por Copacabana, que existe um movimento muito forte. Eu gostaria muito que tivesse em outros bairros, mas que tivesse o movimento que está acontecendo em Copacabana, de recuperação de Copacabana, e ali um exemplo para todo o resto, né? Um exemplo para o Brasil. Então, eu acho que seu pleito estará atendido muito rápido. Mara, estou contando porque a gente tem aí o G20, lembro. Não, então, eu tô no B20, no Comitê de Infraestrutura,
porque eu acho que essa questão toda de energias, eu sou da engenharia, amigo, não é para ser discutido necessariamente dentro de um comitê de energia, porque ela transcende, é infraestrutura. É isso aí. Ela é infraestrutura, é para além da energia, faço parte do Conselho de Infraestrutura da Firjan, então eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho maior para poder partir com força nesse processo de mudança. E você, quais são os produtos e serviços que você, Karen? E o spoiler. Não, a gente não vai sair daqui sem o spoiler dela. A gente não pediu nada, ela que ofereceu, então agora tem que entregar. Vai ter. Eu fiquei pensando, né? Eu acho que é muito menos do que a gente não encontra, mas eu acho que é muito mais no lugar do desejo. Tá. A Farm tem pensado muito em como inovar. Inovação é uma palavra, né? A gente já produz exportando, né? Rio de Janeiro e Brasil, né? As nossas, e aí o encantamento, né? Essa ideia do encantamento é algo muito forte, né? O borogodó da Farm, né? O modo Farm de ser e estar no universo da moda. Eu acho que quando a gente pensa o Refarm Cria, que é essa iniciativa de investimento social nas juventudes de periferia, é justamente para a gente ter um espaço para a gente olhar e entender o que está acontecendo de inovador, como o Beto apresentou, nos territórios, né? Quais são as tecnologias sociais, os produtos, as tendências, ou, né, as artes manuais que estão acontecendo ali, né? Quais são as práticas, para a gente olhar para aquilo ali e trazer como inspiração. Então, esse ano, a gente lançou, no ano passado, na verdade, né? Esse ano, do ano passado para cá, o edital Moda, Refarm Cria Moda, a segunda versão do edital, voltado para as juventudes que estão trabalhando com moda no Brasil. E aí a gente premiou 20 projetos com R$25 mil cada, e projetos de matéria-prima, projetos de cenografia, projetos de criação de linhas autorais. Então, qual é o nosso interesse nesse momento? É em inovação. E aí, por exemplo, projetos, um que acontece lá na ilha de Itamaracá, né? Desenvolvido por jovens, que a jovem que foi premiada, né? Ela tem todo um trabalho de residência. A casa dela é uma casa ecossustentável, feita de garrafas de vidro, na Ilha do Sal. E ela trabalhou com materiais retirados da praia. E construiu uma residência para jovens, construindo modelos de roupas, acessórios com esse material de descarte. Uma outra jovem premiada trabalha com descarte de pneus. Então, ela transforma esse resíduo em bolsas, em acessórios, né? Então, também um projeto de Brasília, a Cor é Rosa. Ele trabalha com bactérias para tingimento de roupas, né? A bactéria como a geradora da coloração para tingir roupas. Então, tem todo um movimento de inovação sendo construído, né, e ativado a partir dessas juventudes nos seus territórios, que é o que a gente está olhando através desse edital, né, através dessa convocatória. É financiar esses projetos, permitir que eles continuem acontecendo, mas também entender que isso é matéria-prima para a gente, né? Isso é trazer inovação para dentro da empresa a partir desse fomento a essa juventude. Um deles também é de tecnologia Maniocolor, ou seja, o estilista ele usa mandioca, né, num processo construído na região amazônica com as artesãos locais para tingimento de roupa. Então, assim, tem toda uma tecnologia aí, né, nessa conversa que a gente está tendo de a tecnologia é ancestral, né? Então, esses territórios de favela, periferia, juventude, diversidade, são espaços que têm construído inovação em moda, né, em diversas áreas, e é o que a gente está interessado agora, nessas expressões, nessa construção, nesse diálogo. E agora, por exemplo, a gente está fazendo um movimento de marca voltado, né, para o coração da floresta. Né? Então, quando a gente pensa, a gente está 2024 inteiro, a gente já tem uma construção, uma relação, né, com o povo Iauanauá, com as artesãs, né, que parte da renda, tanto dos modelos, dos vestidos, das roupas que a gente comercializa, vão para elas, quanto a gente tem uma verba de manutenção, né, das atividades delas, que elas investem, por exemplo, em despolpadeiras de açaí,
né? E, enfim, elas produzem joias, né, artesanais para gente, que a gente comercializa. Então, tem uma relação também a partir daí, né? Ou seja, nós estamos interessados nessas muitas expressões de Brasil, né? Nesses Brasis que a gente tem, nessas tradições, nesses festejos, nessas celebrações, na nossa identidade, para a partir daí a gente conseguir seguir, né, fomentando isso através da nossa criação em moda, né? Então, assim, o nosso interesse está muito voltado para esse lugar, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, matéria-prima, inovação, expressões brasileiras, a arte brasileira, para que a gente possa seguir alimentando o nosso negócio a partir desse lugar. Posso fazer uma provocação? Pode. Ela já me olha assim rindo, né? Fala assim, ai, o que vem? Vamos lá, vamos. Uma provocação, Dia do Consumidor. Uhum. Será que esse dia não deveria ser um dia que nós deveríamos comprar ou ir com a nossa sacola, aquela sacola reciclável, para comprar os nossos produtos e serviços, os nossos produtos, ao invés de mais uma sacola, sair da loja? Eu sei que existe toda uma questão de comunicação, de marketing, aquela pessoa feliz com aquela sacola, escrito Farm, instiga a outra, fala assim, eu quero essa felicidade também, vou lá dentro da Farm ver. Mas será que não existe um espaço para a gente repensar todo esse volume de caixas e de pacotes e de roupas e de tudo que a gente produz, porque é uma questão também, né? O descarte têxtil, no nosso caso. A gente tem uma parceria, né, com a Muda de coleta e de conserto, né, de roupas. Então, é uma preocupação nossa e a gente tem discutido isso internamente para amadurecer isso e aumentar o volume desse atendimento, porque, assim, essa roupa que foi usada, ela gera um descarte, né? Então, como é que nessa devolução a nossa cliente ela tem um desconto ou ela é bonificada nesse ganha-ganha, né? Nessa devolução? Nossos ecopontos estão abertos para isso. Exatamente. Como é que a gente pensa esse conserto, por exemplo, dessa roupa que ia ser descartada, né? A oficina Muda, que é a nossa parceira, ela trabalha em cima disso, a expertise dela, né? A gente faz muitas das vezes a doação para elas consertarem e gerarem renda para o próprio negócio. Então, assim, também tem a doação de material têxtil que seria, né, descartado, que a gente não utilizou, às vezes, numa coleção, e a gente doa para projetos como o projeto do Beto, né, não o dele especificamente, mas projetos de formação, artesãs, muitas artesãs usam, inclusive, a etiqueta, né, é uma etiqueta especial, que receberam esse material de descarte e transformam isso em renda. Então, muitas feiras que a gente vai, solidárias, de economia solidária, tem os materiais. Eu conheci uma dessa em Quissamã, né? Dessas artesãs que reaproveitam. Com o tecido da Farm. Com descarte. Fez uma bolsinha. Sim, e aí produzem esses materiais, né, com essa identificação de que é um material reutilizado da Farm. Então, assim, a gente tem pensado e tem efetuado alguns movimentos nesse lugar. Não só da embalagem, que a embalagem é importante e necessária, né? Por exemplo, no mercado eu tenho visto tipos de embalagem, a gente já mudou a nossa embalagem especificamente para atender essa demanda, mas embalagens, por exemplo, feitas de mandioca, que são ecodegradáveis, né? Biodegradáveis. Então, assim, tem uma série de iniciativas que a gente tem construído e pensado para justamente reduzir esse impacto ambiental que é inevitável, né? E a última é a seguinte, última ou penúltima, que a gente olhe que de repente vocês lancem uma moda com a mata, com a floresta da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui única formação, o único ecossistema com o mico-leão dourado ali na região que passa por Quissamã, Maricá, ali, né? Olhar, porque nós temos muito aqui e isso ajuda a preservar a partir do momento... É o sentimento de pertencimento, né? É a pessoa do Rio de Janeiro vestir um vestido, uma camisa que seja... Falando, não, isso aqui é aqui da Floresta da Tijuca, que foi replantada pela mão dos escravos
a mando de D. Pedro, quando o momento ali do café acabou. Ele falou, então vamos recompor com a mata nativa. E ali ele recompôs. Patrimônio, né? É um patrimônio, uma história e uma ancestralidade, vamos chamar, uma ancestralidade perto, mas uma responsabilidade social de um governante à época que falou, peraí, se eu não estou usando mais isso, eu vou reflorestar como era. Nós temos exemplo. E talvez vocês possam ajudar na divulgação desse evento, incentivando que outros também o façam, né? Gente, eu estou feliz da vida com essa conversa. Acho que nós devemos ter outras. O Robson é um cara extraordinário que traz pessoas brilhantes para a gente conversar e a gente cresce muito. E eu acho que quem ganha somos todos nós do estado do Rio de Janeiro, é quem está ali nos assistindo. Quem está lá no Rio Grande do Sul, que a gente está aqui conversando e pensando como que a gente colabora com o Rio Grande do Sul, porque nós não temos a menor margem de dúvida que quando e se precisarmos, eles estarão ao nosso lado. Nós somos um país e um país unido e um país com dimensão continental. Quantos conseguiram sobreviver com a dimensão que o Brasil tem? Quantos conseguiram sobreviver com as diferenças que nós temos do sul do Brasil com o norte do Brasil? E nós estamos aí. Então, nós precisamos continuar crescendo, desenvolvendo com a maior velocidade possível para que a gente resgate o que a gente perdeu há algum tempo. Agora a gente está com o farol alto ligado e vamos acelerar. Então, brigadíssimo por vocês. Robson, muito obrigado pela sua participação, sua sempre colaboração. Obrigado. Eu que agradeço. Foi 10. Eu que agradeço, Ricardo. Eu queria fechar era justamente para você que está fora do Brasil, está assistindo a gente. Você também tem aquele amigo que fala tão mal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem pautas positivas, né? Então a gente quer demonstrar isso. Assim como o brasileiro em si, né? Pode falar o que for durante tudo que a gente está vivendo durante esse período aí no Rio Grande do Sul, que aconteceu nessa tragédia. Você não pode falar que o brasileiro não é solidário. Independente de bandeira ideológica, as pessoas estão lá. Muita gente lá ajudando. Tem muita ajuda saindo de todo... Eu estou no Nordeste agora. Tem muita ajuda saindo daqui. Tem muita ajuda, eu acompanho tudo no Rio de Janeiro. Então tem muita ajuda saindo do Rio. O Brasil inteiro está mobilizado para ajudar o Rio Grande do Sul. Então isso ninguém tira da gente. Nós somos uma nação e o seu povo ele é solidário. A gente realmente acredita na cooperação. Então falem bem do Brasil, falem bem do Rio de Janeiro, porque nós brasileiros nós temos o interesse e aquilo que eu digo, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, assim, se você é empresário, se você quer entender um pouco mais sobre como criar valor tangível, procure a associação comercial, procure o Conselho de Comunidades e entender mais como é que a sustentabilidade pode trazer um melhor valor para a sua empresa, não só de imagem, mas também um valor tangível financeiro. Obrigado mais uma vez para os convidados, eu agradeço muito aí pela disponibilidade de vocês e um abraço, até a próxima. Valeu. Robson. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para curtir os vídeos e receber também os mais novos vídeos que nós vamos fazendo. E comenta, diz o que você acha, quais os assuntos que nós precisamos trazer, né? Porque o nosso objetivo aqui é trazer e ter um time bem importante aqui para que a gente consiga fazer esse processo de transformação. E o spoiler é sempre no final, né? Menina, conta esse spoiler pra gente que eu tô aqui me coçando há um bom tempo. Bom, a Farm é uma empresa carioca. No finalzinho de julho, começo de agosto, a gente pede para vocês ficarem ligados, porque a gente, dentro desse movimento, né, do coração da floresta, e que a gente já lançou coleções que foram desenhadas com o povo Yawanawá, né, indígenas, né, e aí eu
convido vocês a olharem, né, a coleção desse ano. A gente está fazendo todo um conjunto de ações voltados para esse conceito de coração da floresta. E o Refarme Cria, que é o edital de impacto social, ele vem voltado para a Amazônia Legal. Esse ano a gente vai financiar iniciativas na região da Amazônia Legal. Então, todo o território de Norte e Nordeste que estão dentro desse território da Amazônia Legal, juventudes que estão nesse lugar, né? E aí criadores espalhados pelo Brasil, né? E que têm ações e que conhecem pessoas. A gente já está convidando vocês para acionarem sua rede, elaborarem suas ideias, né? Trazerem as suas propostas, porque a gente vai financiar um conjunto de iniciativas dessa região para essa região. Então, a ideia é que projetos voltados à memória local, a saberes ancestrais, a desenvolvimento urbano, né, para juventudes rurais, né, enfim, toda sorte de projetos que trabalhem com esses conceitos, né? A sustentabilidade, a diversidade, a equidade. A gente vai receber as propostas e vai escolher um conjunto de projetos de jovens para financiar nesse ano com o Refarme Cria. Então, esse ano, o Refarme Cria, em primeira mão, é o Refarme Cria Amazônias, em que a gente vai financiar essa pluralidade da Amazônia brasileira através do Fomento à Juventude, a iniciativa de juventude. Olha que bacana, fechamos bem, né não? Não é não, Robson, não é não, Vinícius? Fechamos Com muito certeza, bem, né? Com certeza. De primeira mão aí no programa. De primeira mão. Você está vendo por que é importante você se juntar nesse grupo? Não somos muitos, mas somos muito empenhados e um time extremamente competente. Olha aqui quem estava conversando com a gente hoje. Então, vem para cá.